mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, desenvolvendo atividades relacionadas à gestão de energia, planejamento, comercialização, gerenciamento de contratos e de riscos, participação em leilões de geração e de transmissão. Engajado no contexto regulatório setorial, busca contribuir para o desenvolvimento de um arcabouço normativo estável e direcionado para o crescimento do mercado. Envolvido em projetos estratégicos, já atuou em grupos de estudos e frentes de trabalho junto às principais associações e instituições do setor elétrico brasileiro. Vamos bater palma para o Rafael. E agora eu convido o sócio-diretor da RH Renováveis, Pedro Drummond. O Pedro é coordenador estadual da Bessolar em São Paulo, sócio-diretor da RH Renováveis e loja do Integrador. Engenheiro eletricista, gerente de projetos certificado PMP, mestre e doutorando em energia com colaboração internacional na Universidade de Michigan. Atuou por 8 anos no setor elétrico brasileiro como engenheiro e gerente de projetos em empresas como Siemens, Telvent e IBM. Desde 2015, trabalhando como gerente de negócios do setor fotovoltaico, com passagem pela DEMAP e Elsys. Bom, hein? Viu? Que bom? Bonito. E agora eu vou passar a palavra, então, para o especialista técnico regulatório da Bessolar, Rafael Marques. Bom dia a todas e todos. Eu só vou pedir licença para vocês que estão aqui na plateia, quem acompanha de casa. O Pedro tem um voo daqui a pouco, então a gente vai inverter um pouco a ordem, mas já explicando também que existirão outros panelistas aqui com a gente, mas que vão participar remotamente. Mas em respeito aí, para a gente poder aproveitar um pouquinho da presença e do conteúdo que o Pedro tem, eu vou ceder aqui a primeira fala ao Pedro. Pode ser, Pri? Claro, pode. Então, muito obrigado. Beleza. E aí, pessoal? Bom dia a todos. Tem um negocinho para passar? Tem. Obrigado. Bom, pessoal, o objetivo do painel aqui é falar sobre a certificação, né, da Bessolar, que é a gente entende, é um projeto bem longo, que foi muito discutido e que a gente entende que pode ser aí um fator decisivo para o mercado, uma mudança de rota, principalmente para qualificar as empresas. A gente sabe que o setor cresce muito, muitas vezes não dá tempo de as empresas se adaptarem. Então, essa certificação ela veio para tentar melhorar essa qualidade de todos. E eu vou falar aqui da parte da qualificação técnica, um pouquinho sobre gestão de pessoas e como essa parte da certificação é importante, como a qualificação técnica impacta os negócios e a importância que a gente tem que dar para isso. Né? Muitas vezes a gente fica preocupado muito com a engenharia e com vendas, né? O que mais tem curso, o que mais é comentado nas palestras, e a gente muitas vezes esquece da qualificação, da importância disso. Então, para desmistificar algumas coisas. Bom, está aparecendo ali, né? Bom, a qualificação técnica, ela vai... A certificação, ela tem uma série, grupos de empresas, depois o pessoal vai falar mais sobre os outros pontos, e dentro, para você ter a certificação, você vai ter que passar por algumas etapas de auditoria, de avaliação dos processos das pessoas, e a parte da qualificação técnica, ela é para avaliar o quadro de colaboradores diretos e também de terceiros, né? Entender como que toda a cadeia que faz com que as empresas entreguem seus produtos e serviços, como que ela está estruturada. Então, o objetivo principal é avaliar o nível da capacitação das equipes e manter uma cultura de aperfeiçoamento. Isso aqui que é importante, porque a certificação ela tem validade, ela precisa de ser renovada e as empresas precisam de criar essa cultura de aperfeiçoamento eterno nos seus colaboradores, né? A gente sempre fala aqui do conceito de capital humano. Toda empresa tem vários patrimônios, alguns tipos de capitais, mas o capital humano é o mais importante. Quando a gente estava na mesa do almoço, eu estava comentando com o pessoal, né? Se você tiver uma área, falando em coisas hipotéticas, se você tiver uma área de vendas perfeita e uma engenharia ruim, você quebra. Se você tiver uma engenharia perfeita e um financeiro ruim, você quebra. Se você tiver engenharia e vendas perfeito e o financeiro ruim, você quebra. Mas se você tiver uma área, o seu capital humano fosse perfeito, acabou. Você não tem que fazer mais nada. Então, é a principal
discussão das grandes empresas e a gente acha que no mercado de energia solar, que tem uma baixa barreira de penetração, ainda falta muito olhar para isso. Então, é o conceito de capital humano que a B-Solar vem trazendo nessa certificação para olhar para esse lado, né? Então, vai ter uma planilha, quem já fez ou está fazendo a certificação vai ver, tem uma planilha onde você vai colocar lá todos os colaboradores, diretos e indiretos, a formação das pessoas, cursos livres, treinamentos, graduação, pós-graduação, cursos técnicos, webinários, congressos, palestras, treinamentos que as empresas dão, o próprio processo de onboarding das empresas, que a gente vê que muitas empresas não têm. A gente, pela RH Renováveis, contrata muito funcionário, o pessoal chega e fala, ô Rafa, se vira aí, vai jogando, depois a gente vê como é que faz. E não dá mais para ser desse jeito. A gente precisa de olhar para esse lado. Então, essa parte da qualificação técnica é muito importante, preencher essa planilha e olhar. Um ponto muito importante que a gente vê é o seguinte, a comunicação. O que é isso? Não adianta nada você se certificar se você não comunicar isso bem. Então, separei aqui 3 pontos importantes da comunicação para quem quer se certificar e poder fazer um uso bom da certificação. Porque se você fizer a certificação e não informar para ninguém, isso vai ter muito menos valor e você não vai aproveitar o máximo, né? A gente brinca que a certificação em si não vale tanto, mas o processo até chegar nela é o mais importante. O processo que você passa, as avaliações que você passa, o nível de procedimento que você vai aprendendo durante, aí falando em gestão de pessoas, faz com que a sua empresa fique melhor. Então, a comunicação tem que estar pelo menos em 3 partes. Primeiro, em todos os colaboradores. Todos os colaboradores da sua empresa, da pessoa que está na portaria ao presidente, tem que entender, aprovar e multiplicar. O que é isso? Tem que entender o que é a certificação, por que a sua empresa está investindo na certificação, investindo dinheiro e tempo. Tem que aprovar, é importantíssimo que os líderes conversem com todos os colaboradores, expliquem para que eles entendam e que eles aprovem. Eles têm que comprar a ideia, porque senão fica ali aquele comentário, né, de mas está fazendo isso, está jogando dinheiro fora, eu precisava de dinheiro para isso, e eu peço isso, ele não me dá e ele vai à certificação. Então tem que chamar todo mundo e explicar. E aprovar. Você entendeu e você aprova? Fazer com que todos aprovem, porque é uma ação em direção a um nível de profissionalismo melhor. E depois multiplicar. Vão chegar novos colaboradores, está todo mundo crescendo, as empresas estão dobrando, triplicando por ano. Todos os colaboradores precisam de saber todas essas etapas e virarem multiplicadores dessa qualificação contínua, né? Então é importantíssimo essa comunicação com colaboradores. A segunda parte é o marketing. Usar isso, divulgar a certificação, informar e incluir isso no tema das comunicações, no relacionamento com os clientes e com os fornecedores, no marketing. Então, tem que chamar o marketing e falar, a partir de agora nós temos a certificação, estamos passando por todo esse processo vai trazer esses benefícios para a nossa empresa, e isso precisa de ser comunicado pelo marketing. E o terceiro ponto, vendas. A certificação é um grande argumento para você melhorar o seu pitch de vendas. As empresas, talvez pelo mercado estar muito crescente, eu ainda acho que é um mercado mais comprador. Na parte de vendas a gente tem muitos tiradores de pedido e poucos vendedores, né? O vendedor que reclama do preço, do prazo, do produto, fala, pô, se meu preço fosse melhor, meu produto fosse melhor, meu prazo fosse melhor, não precisava de vendedor. O vendedor serve porque você não é melhor em tudo, senão você não tinha emprego. Então, revisar o pitch de vendas, né? Estou errado? Pô, o meu vendedor ele fala, pô, eu vou fazer isso e vou te mandar embora. Então, revisar o pitch de venda e usar a certificação como diferencial competitivo. Se você perguntar para um cliente, se você tiver que tomar a decisão entre 2 empresas, uma certificada, que passou por esse processo, que chegou nesse final, olha, que investiu isso, e uma outra empresa que não tem a certificação, pelo mesmo preço, pelo mesmo produto, qual você prefere? Eu tenho certeza que todo mundo vai falar, prefiro a certificada. Então você vê valor nessa certificação. Agora vamos ver se você está disposto a pagar por esse valor. Para fazer isso, todo mundo tem que entender, aprovar, multiplicar, o marketing tem que ter divulgado e os vendedores têm que estar com o pitch de vendas na ponta da língua, né? Bom, uma coisa que eu sempre gosto de falar, CNPJs não fazem negócio. Não existe venda técnica. Toda venda é humana. Quem não entende de pessoas ou não olha para isso, a gente estava falando também na mesa do almoço, com o Daniel falando, é o grande desafio do nosso setor solar fotovoltaico. Próxima etapa do nosso game aí é aprender sobre gestão de pessoas. Está todo mundo com muita rotatividade, perdendo profissional, contratando um monte errado, contratando muito rápido e demitindo muito devagar, né? Isso é as frasezinhas do RH que funciona. Então, para contratar, você quer 2 semanas. Para mandar embora, o cara não resolve, mas você demora 6 meses.
e depois chora e reclama. Então, assim, quem faz negócio são pessoas, nós temos que investir nisso, né? E aí, na certificação, conversando com algumas empresas e outros treinamentos também, o pessoal pergunta, mas eu treino meus colaboradores, preparo e eles deixam a empresa, né? E aí? Aí eu devolvo a pergunta, o problema não é quando você treina eles deixam, o problema é quando você não treina eles ficam. Aí que é complicado. Então, faz parte do jogo, quem é líder, quem é gestor tal, ter um nível de rotatividade, um turnover dentro de um número controlado. E você tem que se preparar para isso, sem chorar. A regra do jogo é essa, não sou eu que faço. E todo mundo está perdendo profissional, todo mundo está sendo assediado. Eu nem gosto dessa palavra assédio, né? O pessoal fala que está assediando meu profissional. Ninguém tira ninguém com faca no pescoço. A maioria dos colaboradores que deixam das empresas, quando você faz uma pesquisa, o salário é tipo o quarto ou quinto item. É líder direto, é ambiente, é perspectiva, é não olhar para o sonho do colaborador, é não entender que ele tem as próprias metas, é achar que um colaborador que ganha R$2.000 é menos importante do que o que ganha 20, enfim. Então, cuidado. E aí a gente fala, isso é importante para que vocês não entrem na guerra de preço. Quando você entra na guerra de preço, a pior coisa que pode acontecer é quando você ganha. A boa guerra para você lutar é a guerra de valor. E para isso você tem que estar muito capacitado, ter repertório, treinar, pitch de vendas e tudo isso, né? Bom, eu vou mostrar mais 2 slides aqui para falar sobre engajamento e a contratação. Que é o seguinte, engajamento, pessoal, que a gente está falando lá, de engajar a equipe para entender que a certificação é importante, depois ser multiplicador, estar sempre estudando. Mas o que é engajamento, né? Muita gente tem uma visão errada. Esse conceito aqui é o seguinte, o engajamento ele é uma relação entre desafio e competência. O que é desafio? Desafio é tudo que você vai fazer. Eu estar aqui falando, vocês estarem assistindo, são desafios, né? Cada desafio, tudo é desafio. E competência é a habilidade que você tem para entregar alguma coisa. Um projeto, uma venda, cavar um buraco, fazer uma comida, qualquer coisa. O problema é que os líderes colocam desafio e competência desalinhados. E aí acontece o seguinte, se você tem um desafio muito alto para um nível de competência baixa, vamos dar um exemplo de corrida. O cara corre 5 km por dia, aí você pega e fala, amanhã você tem que correr 15. O que vai acontecer? Ansiedade e estresse. E as pesquisas mostram que estresse em nível médio é bom para performance. Em nível muito alto, a pessoa perde capacidade cognitiva. Então, desafio muito alto com competência baixa dá estresse. Por outro lado, se o cara tem uma competência muito alta, você bota ele para preencher planilha simples, ele vai ficar desmotivado. Então, a função do líder só que isso aqui é legal que dura rápido, é só até morrer, dura a vida inteira. Todo dia, é igual banho, né? Todo dia, a vida inteira. O líder e as empresas têm que trabalhar nesse meio. O engajamento está no meio. Quando a competência e o desafio são mais ou menos equilibrados, você tira a pessoa da zona do conforto, mas um pouquinho, ela chega, você comemora, celebra e depois faz de novo. Então, se você quer correr uma maratona, você está com 5, amanhã você vai correr 6, não 15. E não adianta botar pressão. Pressão, gritar, falar que vai ameaçar, botar dinheiro. Eu vou fazer aqui uma competição. Tem pesquisa, por exemplo, na minha palestra lá, maior eu mostro, que foi feito durante 20 anos, que mostra que ranquear vendedores, colocar dinheiro na frente, premiação, piora a performance do time como um todo. Não é como as pessoas pensam, mas enfim, esse é outro assunto. E para terminar, eu gosto muito de falar dessa pesquisa que foi feita em 2018 pela Page Personal, e eu acho que na certificação a gente tem que pensar nisso, tá? 90% das contratações são feitas baseadas em competências técnicas, ou seja, naquilo que a pessoa sabe fazer. Se você quer uma pessoa para cuidar de contas a pagar, você vai perguntar se a pessoa já fez contas a pagar. Se você quer um cara para cavar buraco, você pergunta se ele já cavou buraco. 90% das contratações são feitas a partir do que a gente chama de hard skills, que são conhecimentos que você treina. O cara quer aprender a mexer no PVC, você paga um curso. Ele quer aprender a falar inglês, faz aula. Lê um livro, faz treinamento. Isso são hard skills, são capacidades que você treina. E o conceito de soft skills, que é o mais valorizado no mercado hoje, são habilidades comportamentais. E habilidades comportamentais, a gente quer dizer o que a gente fala de fit cultural. Ter a ver com os valores da empresa, com a energia, com o modelo. Isso é muito mais importante. Então, o que essa pesquisa mostrou? 90% das contratações são feitas a partir de hard skills, de qualificações técnicas, mas na hora do colaborador pedir demissão ou de você demitir, você manda pelo comportamental, pelo mesmo percentual. Na verdade, os números são 91% e 90%, mas deu mais ou menos igual. Então, qual que é a mensagem que eu deixo aqui terminando? Que a gente inverta isso. Se você vai demitir o seu colaborador por comportamento, por que você contrata ele por conhecimento? A gente brinca aqui, né? A gente tem casos e casos na RH Renováveis de pessoas que estão há 60 dias no solar, que vieram de outros setores, que se eu colocar numa mesa com pessoas de 5 anos,
vocês não acreditam que eles têm 60 dias no solar. Você vai falar, não é possível. Por quê? Porque tem um processo de onboarding. Porque a pessoa pegou pessoa com base para estudar, pessoa que quer, ensinou. O líder educa, o líder ajuda, o líder hoje é muito mais um facilitador. E esse ponto da certificação, de qualificação das pessoas, se vocês treinarem bem e as pessoas comprarem a ideia e multiplicar isso, a certificação vai dar muito mais resultado. Então, é isso que eu tinha para falar desse ponto da qualificação. Peço desculpa que eu tenho que ir embora mesmo. Meu voo vai sair daqui a pouco. Obrigado. Obrigada, Pedro. Que pena que você não vai poder ficar com a gente, mas a gente entende. Então, agora vamos para a apresentação do Rafael. Mas o microfone você deixa, tá, Pedro? Não, esse não. Acostumado a levar de Você levou, né? Tchau. Obrigado, Pedro. Não sei como eu quero fazer, Priscila, você quer apresentar? Eu falo ou depois os vídeos? Se você quiser fazer a sua apresentação agora e depois eu vou chamar alguns vídeos aqui e aí a gente parte para o debate. O que você acha? Tá ótimo. Então é isso. Então, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos que também nos acompanham de casa. Primeiramente, eu queria só esclarecer que eu estou aqui com a missão de representar a Marisa, que é a pessoa que dentro da Absolar coordena os trabalhos de certificação. Ela teve um problema de saúde, então deixar o recado aqui, nossos votos de pronta melhora para a Marisa, que ela possa retornar em breve e estar conosco, ajudando todas as empresas interessadas em certificação. O programa de certificação da Absolar, ele foi lançado agora durante a Intersolar, né, mas é um programa que a gente já vinha estruturando há bastante tempo. O Pedro comentou aqui há pouco, né, que foi bastante pensado, com carinho, né, para trazer um pouco de diferenciação desse mercado. Sempre que a gente vai contratar uma pessoa, como o Pedro falou, ou a gente vai comprar um produto, a oferta que a gente encontra no mercado é muito grande. E como avaliar e diferenciar o fornecedor A do fornecedor B, o prestador de serviço A do prestador de serviço B. E a certificação vem um pouco nesse sentido, de diferenciar, trazer ali uma visibilidade, né, para os players do mercado e para quem tem interesse em comprar um equipamento ou contratar uma empresa, contratar uma pessoa, né, facilitar essa diferenciação das pessoas que estão no mercado. Esse slide está praticamente em todas as apresentações da Absolar, então acho que não cabe a gente perder ou despender muito tempo nele, né? A Absolar vocês conhecem e já estão acompanhando esse slide desde ontem em todas as apresentações, mas só gostaria de insistir que a nossa principal missão, nosso principal objetivo aqui é realmente ser ponto de encontro para a discussão como nós estamos tendo desde ontem e para ser porta-voz aí de todos os desafios do setor, inclusive essa diferenciação que, por meio da certificação, a gente busca endereçar de alguma maneira. Então, como é que a certificação pode impulsionar os negócios, né? Ou por que, né, que é importante a certificação? Segundo um levantamento que a gente acompanha do mercado, hoje existem mais de 25 mil empresas atuando no Brasil em energia solar fotovoltaica. E aí a gente cai naquela situação de, quando eu vou comprar, e aí eu posso falar até como consumidor, não faz muito tempo que eu adquiri um sistema fotovoltaico para minha residência. Como é que eu sei quem é a empresa A, a B, da C, da D, qual é a melhor, qual que ela vai me atender melhor? O Rafael ainda tem o privilégio de trabalhar no setor elétrico, de trabalhar na Absolar e saber quais são os pontos relevantes que eu devo analisar quando a empresa A, B, C, D me procura para fazer a venda. Agora, e a dona Maria na casa dela, né? O seu José, como é que ele faz essa diferenciação? Em vários outros segmentos de mercado, né, vários outros ramos da economia, a gente tem métricas de análise. E a certificação vem até num contexto que no passado a gente já viu. Eu lembro lá no início dos anos 2000, a gente via pessoal, as empresas fortemente engajadas em divulgar. A minha empresa tem ISO, né, então ela reconhece os padrões, ela obedece padrões, aqui ela tem uma certa regularidade nos serviços que ela oferta. Então, uma das grandes intenções por trás da certificação oferecida hoje pela Absolar é exatamente de
oferecer uma visibilidade, uma diferenciação para o mercado que até então é difícil da Dona Maria e do seu José perceberem. Mas ela é uma certificação voluntária, então qualquer empresa interessada em obter esse selo, obter esse atestado, né, esse certificado de diferenciação no mercado, se voluntaria, passa ali por um processo de reconhecimento e chancela dos seus processos e da qualidade do serviço que é ofertado. Tem aqui algumas premissas do programa que, basicamente, é a maneira ou as motivações pelas quais a Absolar traz aqui o programa, né, ou propõe um programa de certificação ao mercado solar fotovoltaico, ao setor solar fotovoltaico, né, desde o reconhecimento, controle, ou melhor, concorrência justa, né, comunicação, redução de riscos, enfim, tem uma série de motivações da AB Solar para trazer para o mercado. Mas, da mesma maneira como o Pedro colocou agora há pouco, que quando você faz na empresa, os seus colaboradores têm que comprar a ideia, né, a gente precisa também tentar facilitar a compreensão do mercado do porquê é importante. Então, não adianta a AB Solar oferecer se o mercado não entender que isso também é importante. Então, assim, alguns dos motivos, os cinco prioritários, né, os 5 principais motivos da certificação sob a ótica, né, do mercado. Eu espero não estar enganado aqui ao trazer esse conteúdo, mas é esse diferencial competitivo, é a confiança do cliente. Então, a Dona Maria, a hora que vê o selinho e souber quem é a AB Solar, porque quando ela pega o jornal, ela lê a AB Solar, trabalhou nesse sentido ou naquele sentido, a favor do setor, né? Ela vai reconhecer que ali tem uma qualidade atestada, né? Então o seu diferencial competitivo, a sua qualidade, né, como fornecedor de equipamentos, instalador, enfim, qualquer o ramo que você venha atuar dentro do setor solar fotovoltaico, demonstrando aí a solidez, confiabilidade e credibilidade, né, nos próprios processos e trabalhos da empresa e da associação. Então, eu espero não estar enganado em trazer esses conteúdos, né, compartilhar com vocês, e é sempre bom obter o feedback. A gente vai ter um pouquinho mais à frente a oportunidade de conversar. Espero conseguir sanar eventuais dúvidas e explicar um pouquinho mais do programa para vocês. Hoje aqui presente a gente teve o Pedro, né, há pouco, mas a gente vai ter outros participantes através de vídeo, né? O programa da certificação AB Solar, ela está disponível no próprio site, então a gente deixa aqui o endereço no site da AB Solar onde encontrar o programa de certificação. A apresentação também vai ser disponibilizada depois, assim como as outras, né, que forem autorizadas pelos participantes, a gente vai disponibilizar. E também por telefone, pelo e-mail da AB Solar, a gente está sempre à disposição a orientar e ajudar na condução desse processo. A AB Solar é só uma facilitadora, né, dentro desse contexto todo que eu apontei. Então, assim, a gente fica realmente à disposição para compreender e melhorar o que for possível nesse contexto da certificação. A gente sempre convida aqueles que ainda não fazem parte conosco, ou aqueles que fazem, né, já são associados, mas não são atuantes. Deixo aqui mais uma vez o convite para que aproximem, participem, né, tragam realmente ali os desafios do dia a dia do setor, para que a gente possa continuar conduzindo os nossos trabalhos da maneira mais alinhada possível com os interesses de vocês, porque sem vocês a gente não existe. Então, eu deixo aqui o meu primeiro agradecimento e o convite para que continuem participando e cada vez mais estejam próximos de nós, quer seja no programa de certificação, quer seja aí para endereçar os desafios, as dores do dia a dia, né, e como superar e transformar o nosso setor realmente num ambiente sustentável no sentido de perene, né, que ele seja aí por muitos e muitos anos, né, uma locomotiva para o desenvolvimento social, econômico, ambiental e empresarial do nosso país. Então, muito obrigado, venham somar forças com a gente e vamos escutar o que os outros colegas trouxeram. Obrigado, pessoal. Obrigada por enquanto, Rafael. O assessor da Superintendência da ABRAC, Walter Laudísio, enviou um vídeo com a sua participação. Vamos assistir.
Bom dia a todos. Meu nome é Walter Laudísio. Depois de 18 anos trabalhando em indústria, em 1998 eu entrei nessa área da qualidade. De lá para cá são 24 anos trabalhando e adquirindo alguma experiência. Hoje, a Absolar, muito prazer para mim, me convidou para falar um pouco sobre a avaliação da conformidade na reunião que está acontecendo de 7 e 8 de dezembro. Antes de mais nada, vamos falar um pouco da representação da Absolar, que ela representa e promove o setor solar fotovoltaico no Brasil e no exterior, acompanha o avanço do mercado fotovoltaico no Brasil e principalmente serve de um ponto de encontro e debate para o pessoal do setor. Ela atua nos 26 estados mais Distrito Federal e, como associados, englobam empresas nacionais e também internacionais. Antes de falar um pouco sobre a avaliação da conformidade, eu gostaria de compartilhar com vocês uma nova palavra que vocês, se é que não ouviram, vão começar a ouvir muito, que é infraestrutura da qualidade. No mundo inteiro, todos os países estão renomeando todo o sistema de avaliação da conformidade com essa palavra infraestrutura da qualidade. E o Brasil, para não ficar atrás, também o Inmetro está capitaneando a nossa política brasileira de infraestrutura da qualidade. O que é infraestrutura da qualidade? É um sistema composto por todas as organizações, sejam públicas, privadas, juntamente com as políticas de governo, tá? De país. Vamos ver se o Brasil dessa vez vai para frente em matéria de política industrial, estruturas legais, regulatórias pertinentes, prática necessária para apoiar e melhorar a qualidade, segurança e a qualidade ambiental dos bens, serviços e processos. Ela abrange todas as atividades que estão dentro do sistema de qualidade do país, seja metrologia científica, industrial e legal, que é a atuação direta do Inmetro, seu campo de Xerém, a parte de normalização, que é feita no Brasil pela ABNT, a regulamentação, que são as agências regulamentadoras que nós temos no Brasil, mais conhecida é o Inmetro, mas também tem a Anvisa, tem o Ministério, desculpa o corretor, Ministério do Trabalho e Emprego, tem o Denatran, tem a parte de acreditação, que é feita por uma outra área do Inmetro, que se chama CEGEC, a própria avaliação da conformidade, que são os trabalhos executados pelos organismos acreditados de inspeção, de certificação, laboratórios, e, por final, a vigilância no mercado, que é feito hoje pela Anatel, pessoas da Anatel, e o Inmetro é terceirizado pelo IPEM, que está em todos os estados. Agora, então, nós vamos entrar justamente no nosso tema, que seria a avaliação da conformidade. Ela é definida como a demonstração de que algum requisito especificado relativo ao produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos. Ela inclui atividades que podem ser ensaios, testes, inspeção, certificação. Ela pode ser de primeira parte, que é realizada por pessoa ou organização que fornece o produto ou o serviço. Segunda parte é realizada por uma pessoa ou organização que tem interesse de usuário no serviço, resumindo, compra o serviço. Ou a mais comum, que é a terceira parte, que é realizada por uma pessoa ou organização que é independente da pessoa ou organização que fornece o objeto ou que tem interesse como usuário no
objeto, produto, sistema. Dentro da avaliação da conformidade, como nós vimos, existe a certificação, que é a avaliação e atestação de terceira parte, imparcial, de que atendimento aos requisitos especificados foi demonstrado. Então, existem os requisitos, e uma outra pessoa fora do nosso circuito normal vem e vai atestar se nós estamos cumprindo com esses requisitos. Dentro da certificação existe mais específico produtos, processos, serviço, que é uma atividade da avaliação de conformidade que fornece confiança aos consumidores, reguladores, indústria e todas as outras partes interessadas que, no nosso caso, produto ou serviço, sistema, está em conformidade com os requisitos especificados, incluindo, por exemplo, requisito de desempenho, requisito de segurança, interoperabilidade, sustentabilidade do produto ou da empresa. Cabe também destacar que existe o proprietário do sistema, do esquema, que é a pessoa, a organização responsável pelo esquema de certificação específico. O objetivo da certificação de produto e serviço é tratar das necessidades do consumidor, usuário de modo geral, que todas as partes interessadas, que fornece confiança relativa ao atendimento dos requisitos especificados. Novamente, um selo de certificação, seja no produto, seja no serviço, passa a imagem, a confiança que aquele produto ou serviço atendeu aqueles requisitos especificados. Ela permite que fornecedores demonstrem para todo o mercado que o produto foi atestado ou o serviço foi atestado, que atende os requisitos especificados por um organismo de terceira parte imparcial. Também está na norma que convém que a certificação de produto fornece confiança para todos aqueles que têm interesse no atendimento requisito e que gere valor suficiente, de modo que os fornecedores possam efetivamente comercializar seus produtos. Ela tem que gerar alguma vantagem para a empresa, o produto ou a empresa que está certificada. Aqui vamos outra vez dar um pitaco no que está acontecendo atualmente no mercado. Tá? A regulamentação e avaliação da conformidade. O Inmetro, ele já está, desde 2009, em fase de revisão de todos os regulamentos para adequar a Lei de Direitos de Liberdade Econômica. Vocês viram, o nosso mercado já saiu em 2022, a portaria 140, que muda todos os requisitos de declaração de fornecedor e etiquetagem de produtos fotovoltaicos. Depois de mais de 2 anos de análise e estudos, ela emitiu em fevereiro de 2022 a portaria número 30, que aprovou o modelo regulatório do Inmetro. Dentro desse texto, diz que ele fomenta a utilização de programa de avaliação da conformidade voluntários, não com o logo do Inmetro, inclusive por entidades setoriais, quando apropriado. Em cima disso, já estava na discussão, foi iniciado no final de 2000, mas na realidade nós iniciamos a partir de janeiro, fevereiro de 2021 a fazer o programa de certificação voluntária da Absolar, que está totalmente alinhado com as novas diretrizes do Inmetro, que é o governo do Brasil. Esse programa de certificação da Absolar, ele foi definido a partir de anseios do mercado fotovoltaico.
ele é caracterizado que é para empresas e não pessoas. Ele é imparcial, independente, transparente e confidencial até a certificação da empresa. Aí sim, ela tem a informação para o mercado que a empresa está certificada e ela agrega valor à empresa certificada. Como é que ele foi construído? Ele foi construído, demorou bastante, foi todo o ano de 2021 até mais ou menos maio de 2022. Eu tive a oportunidade de participar desse grupo. Foi discutido com várias pessoas de dentro da Absolar, inclusive o grupo técnico que ajudou e fizemos todos os requisitos de todos os setores envolvidos nesse programa de certificação voluntária. Ele é característico, ele é feito de forma evolutiva, conforme foi lançado no PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação, que foi desde a época do Collor que foi lançado. Então, não foi inventado nenhuma regra nova. Foi baseado em todos os requisitos da norma 17.065, que é a norma internacional de como fazer certificação de produtos e serviços. A ideia dela é ser reconhecida como a melhor do setor por todas as partes interessadas e deve ter um custo compatível com a expectativa do mercado. Essas eram as premissas do programa. Aí foi criado todo esse programa, foi lançado lá na Feira Intersolar, se não me engano, e já está começando a rodar. Qual a vantagem da certificação da Absolar? Primeiro, a emissão de certificado que possibilita a empresa usar o selo de certificação Absolar nos flyers, material de propaganda, uniforme, carro, aonde quiser. Ela vai estar incluída na lista de empresas certificadas da Absolar. O mercado vai saber que a empresa está certificada. E assim, reconhecimento pelo mercado da competência da empresa certificada, e ela vai estar apta a receber as condições mais vantajosas de financiamento de bancos, seguradoras, etc., que a Absolar está trabalhando para fazer. Eu sempre costumo dizer que certificação de produtos, sistemas e processos, serviços, é feito principalmente para empresas pequenas, porque ela é uma barra de uma salto em altura. Se você saltou quase pegando a barra e a barra não caiu, está valendo do que aquele outro que saltou 1 metro acima da barra. Então, não é feita para grandes empresas que têm sua marca, seu marketing, etc. Vale também para essas empresas, mas principalmente ela ajuda as pequenas empresas que vão poder falar, bater no peito, minha empresa está tão certificada quanto aquela de marca internacional. Mais detalhes desses programas, vocês têm o pessoal de certificação da Absolar, a Marisa está mais do que capacitada para tirar todas as dúvidas, e qualquer dúvida tem aí o telefone, e-mail, etc., dos contatos da Absolar. Obrigado, bom evento para vocês. Agradecemos ao Walter Laudísio. O José Eduardo Rocha, da GIZ, também enviou um vídeo com a participação dele. Vamos assistir. Olá, sou José Eduardo Rocha, consultor da GIZ.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos e todas as participantes do Encontro Nacional da Absolar, e também queria agradecer à Absolar pela oportunidade de participação nesse painel e apresentação do trabalho da GIZ no Brasil e também da cooperação com a Absolar. A cooperação Brasil-Alemanha tem sido uma parceria estratégica nos últimos anos, né, e se dá através do financiamento do Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Iniciativa Internacional para o Clima do Ministério Federal do Meio Ambiente da Alemanha. A cooperação entre Brasil e Alemanha, portanto, trabalham no sentido, né, de proteger as florestas tropicais e promover as energias renováveis e a eficiência energética, né? A cooperação entre os nossos países é ampla, cobrindo uma série de áreas estratégicas, né, para o desenvolvimento sustentável, como energia, meio ambiente, clima, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, formação e capacitação profissional, a economia verde, desenvolvimento sustentável, urbano, gênero e direitos humanos, né? A cooperação Brasil-Alemanha enfrentam os desafios globais, né, como a preservação da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas, né? E para atuar nesses desafios, né, duas áreas temáticas são mais relevantes, tem mais projeção, como a proteção e uso sustentável das florestas tropicais, bem como atuação na área de energias renováveis e eficiência energética. O propósito da cooperação é sempre o mesmo, né, transformar o presente e construir um futuro mais justo e sustentável, né? Atualmente, no Brasil, temos mais de 50 projetos em andamento, envolvendo parceiros em nível político e executores estratégicos, né, como vários ministérios do governo federal, destaque aqui para o Ministério de Minas e Energia, o OMS, né, que é o Operador Nacional do Sistema, a Empresa de Pesquisas Energéticas, né, responsável pelo planejamento do Sistema Energético Brasileiro, a Câmara de Comércio de Energia Elétrica, a ANEEL, a Agência Reguladora do Setor Elétrico, entre outros parceiros, como, por exemplo, o Senai e a Absolar. Em relação à presença da GIZ no mundo, né, pode-se observar que a GIZ tem uma presença bastante significativa no nível mundial, né, e está presente em mais de 120 países atualmente, né, defendendo as mesmas premissas, né, do desenvolvimento sustentável, né. Agora, vamos falar um pouco aqui da nossa cooperação da GIZ com o programa de certificação voluntária, né, de qualidade da Absolar. A cooperação da GIZ se dá no âmbito aqui do programa de Sistemas de Energia de Futuro, né, que é um dos programas que fazem parte da cooperação internacional. Esse programa iniciou em dezembro de 2016, e atualmente está já na fase 3 de desenvolvimento, né? Então, na cooperação com a Absolar, a GIZ tem um objetivo principal, né, segundo o convite da Absolar, que é a participação como membro independente, né, no Comitê Técnico do Programa de Certificação Voluntária de Qualidade Absolar, né. Então, para atingir esse objetivo, os consultores da GIZ estudaram o regimento geral, né, RGI, do Programa de Certificação da Absolar, para conhecer as regras de qualificação e certificação, né. Nesse momento, eu sou consultor designado, né, para compor essa cadeira, né, de membro independente do Conselho da Absolar, né. O objetivo aqui do comitê técnico, né, do programa de certificação é a aprovação, né, e habilitação de organismos de certificação designados, chamados OCDs, né, que são os organismos que vão certificar as empresas no mercado, né, e bem como, né, validar
né, conforme descrito aí no RGI, né, no regimento, os processos de certificação que serão conduzidos, né, pelas OCDs nas empresas voluntárias, né, que participam da cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica, que são essas empresas listadas aqui abaixo, né. Desde agosto desse ano, já certificamos 5 OCDs, né, 5 organismos de certificação, né, que estão designados hoje, né, para fazer a certificação das empresas, e também já certificamos uma empresa voluntária. Esperamos que em 2023 tenhamos aí a oportunidade de certificar várias empresas atuantes aqui no setor solar fotovoltaico. Para nós tem sido uma grande satisfação participar desse programa com a Absolar, e continuaremos apoiando e cooperando para que o programa se consolide como uma referência de mercado o mais rápido possível. Obrigado a todos e bom evento. Agradecemos ao José Eduardo Rocha. E agora o diretor comercial da Genix, Bruno Reis, também participa aqui conosco com um vídeo. Vamos assistir. A Genix tem o orgulho de ser a primeira empresa do Brasil a receber a certificação técnica da Absolar. E não foi qualquer certificação, foi o AAA, o nível mais alto e mais difícil. E a gente conseguiu isso com a nossa empresa sendo auditada do momento de venda, do momento comercial até a entrega no cliente final. Isso quer dizer que o nosso time comercial é um time técnico. Quer dizer que o nosso suporte técnico é 100% de engenheiros. Quer dizer que o nosso serviço de atendimento ao cliente atende com alegria e com eficácia. E vamos além. A gente quer ver os produtos entrando, sendo armazenados, sendo produzidos e sendo expedidos, seguindo todas as recomendações dos fabricantes. A gente quer que você entre na nossa plataforma e encontre todo o material em português. Fichas técnicas, manuais e ainda tem mais. É dizer que o nosso RH está atento a fazer com que os funcionários venham trabalhar felizes. E a nossa empresa é a GPTW, o que ajuda no certificado. A gente sabe que a Genix precisa de uma empresa que vai durar muito mais de 25 anos, que é a garantia dos materiais. E só com uma certificação e só com o processo a gente vai chegar lá. A gente quer que tantas outras empresas recebam essa certificação também, porque a gente quer um mercado maduro, a gente quer um mercado pronto para durar 100 anos. Obrigada também ao Bruno Reis, que está aqui, na verdade. É um duplo dele. E agora eu vou passar a palavra novamente para o Rafael, que vai mediar o debate, certo? Vamos tentar. Não sei muito que debate, porque eu estou aqui sozinho, mas se você me permitir, convidar o Bruno, já que ele nos prestigia aqui com a participação dele presencialmente, se ele puder sentar conosco aqui. É a pessoa que pode falar aqui. Bom dia, pessoal. Com muito mais propriedade do que eu a respeito da certificação, né? A Genix foi a primeira empresa a se candidatar, a tomar a decisão, né, e acreditar na certificação, no processo de certificação. E com muita alegria, a gente viu no vídeo, da nossa parte também, né, a primeira alcançando o nível máximo, né, de qualidade que a certificação atestou ali. Então, primeiro de tudo, bem-vindo, Bruno, parabéns, e deixo com você, se você quiser um momento de fala primeiro, a gente tem um tempo aí para conversar. Eu acho que até falando um pouco, a Genix nasceu e cresceu com o pequeno integrador. Então, lá atrás, quando a gente tinha aí as poucas grandes empresas, e que não abriu uma porta para os pequenos integradores, e a Genix abriu o coração e atendeu essa turma muito bem. Então, a Genix cresceu sempre dando atenção e dando carinho, principalmente. E a gente entende que essa relação
pessoal, o Pedro que estava aqui falou com muita propriedade sobre guerra de valor e não guerra de preço. E aí a gente sempre foi muito da guerra de valor. A Genix não é a empresa mais barata do mercado, claro, também não somos um careiro, mas o que a gente quer é isso, as pessoas vão à Genix porque sabem que todo o processo é transparente, que vão ser sempre atendidas a qualquer hora, a qualquer momento. A gente fala assim que a gente trabalha em horário comercial, mas uma grande parcela da turma trabalha 24/7 e a gente está preocupado com a guerra de valor. E esse ano, olhando para a GD, esse é o primeiro ano, 2022, que a GD não cresce 3 dígitos. Ela vai crescer 73%. Ano que vem, as previsões são de crescer 35%. Até então, o mercado permitiu muito desaforo. Então, era possível a sua empresa crescer, outras empresas nascerem e também começarem a crescer ou ficar pelo meio do caminho, mas permitia esse tipo de desaforo. Daqui para frente não permite mais. Então, o mercado está amadurecendo e as empresas que não se firmarem, e principalmente se firmarem com valor, elas vão ficar pelo caminho. E muitas já ficaram, e não só do mercado brasileiro. Se a gente olha, a gente hoje tem até um termo técnico no mercado já, que são os órfãos do solar, que são clientes que a integradora já desapareceu. E eles estão perdidos por aí. A gente recebe chamado desse na Genix todo dia. Quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, o mercado americano teve 9.000 integradores. Desses 9.000, 2.700 sobrevivem até hoje. Quase 7.000 ficaram, mais de 7.000 ficaram pelo caminho. E a história não vai ser diferente aqui no Brasil. E é fruto do amadurecimento do mercado. Então, eu vejo a certificação com muito bons olhos por conta disso. É criar valor. É saber que você está comprando da Genix, que a gente não vai, por exemplo, empilhar 5 pallets de módulo. Que a gente está fazendo inspeção do que está saindo da China. E assim, os fabricantes estão do outro lado do mundo. Mesmo os bons fabricantes, eles precisam ser inspecionados. A gente não pode simplesmente achar que... a gente não faz isso com nada na nossa vida, de achar que está tudo certo e tocar a vida. Então, começar esse processo de inspeção do que a gente está comprando lá, o processo de quem está transportando esse material para a gente, de como que a gente recebe, dos nossos processos de rastreabilidade. Então, eu tenho que cuidar para daqui 25 anos, eu saiba que eu vendi um módulo para uma pessoa. Eu tenho que estar vivo, tá lá. E eu falo assim, o integrador na média fala assim, olha, eu dou 1 ano de garantia aqui, 2 anos do meu serviço, e depois acabou. Acabou não, meu amigo. Você pode ter certeza que a hora que der algum problema, nós temos garantia de 25 anos, mas nós vamos tocar a campainha lá e vamos te chamar para ser corresponsável. Claro que você não tem que não cobrar, você vai cobrar sim, mas você é corresponsável. Você pariu aquela criança ali e não tem jeito não. Filho é nosso filho até o fim da vida. Então, eu acho que é isso, a certificação, cuidar desses processos todos, ter esse diferencial para a gente, é o que a gente, no dia que a certificação abriu, a gente correu para poder se inscrever e fazer. E fomos logo realmente no AAA, que é o mais difícil. Não, parabéns, Bruno. É muito bacana, assim, e só reforço o que eu havia dito antes, né? Como é que a Dona Maria, o seu José, consegue interpretar e escolher quem vai ser o fornecedor? Se existe, inclusive, essa dificuldade do integrador que trabalha no setor e precisa ter uma visibilidade de quem ele vai comprar os equipamentos, e a Genix é a prova de que é importante, né? Já foi buscar essa visibilidade, esse atestado da qualidade do serviço prestado, né? Então, é importante em todas as esferas do setor, em todas as etapas do mercado, seja para o distribuidor de equipamentos, seja para o integrador que vai se expor ao mercado lá para a Dona Maria, para o seu José, como eu venho dando o exemplo, seja, enfim, em qualquer uma das etapas da cadeia de valor da fotovoltaica, a certificação tem ali a sua aplicabilidade. O Pedro mais cedo falou da importância, inclusive, também da certificação no tratamento do capital humano, né? Então, é muito importante. Eu não recebi, eu estava olhando aqui no celular, eu não recebi perguntas pela internet, né, pelo QR Code que foi disponibilizado. Não sei se temos aqui na plateia alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, mas gostaria de abrir essa possibilidade. Tem um colega ali. Não sei se a gente... só um segundinho, por favor, que trazem o microfone, que é mais fácil até para o pessoal que está em casa poder também nos acompanhar, mas... Agradeço a todos que estão aqui até agora. Eu posso levar, posso? O quê?
Eu não sei se a resposta depois é para... Pode ser também, por favor. A gente compartilha aqui. Obrigado. Olá, meu nome é Rony, eu sou integrador aqui em São Paulo. Eu já sou parceiro da Absolar. Então eu faço as minhas montagens e eu coloco nas redes sociais o selo de parceiro Absolar. E isso está me dando um retorno bem satisfatório. Eu, como parceiro, já fui procurado, inclusive, por clientes que adentraram a página da Absolar e me acharam lá como parceiro e vieram me procurar. Eu sei que a certificação vai agregar a marca à minha empresa, isso eu não tenho dúvida alguma. Agora, não ficou claro para mim, por exemplo, o rapaz já comentou o processo dele lá, eu estou tentando me enxergar como é que isso seria na prática para a minha empresa. Por exemplo, eu sou integrador, eu trabalho com a Eugin hoje, basicamente somente com a Eugin. Então eu compro o produto da Eugin e eu faço a integração no campo. Como é que eu vou conseguir certificar a empresa? Como é que a Absolar vai conseguir me certificar que eu mantenho as práticas que o rapaz apresentou na primeira? Isso não ficou claro, como é que seria isso? Se você puder dar uma explanada aí, por favor. Não, perfeito. Está funcionando. Obrigado. Agradeço, inclusive, agradeço muito essa manifestação, essa exposição, né, do valor agregado pelo no caso não é a certificação, mas pelo selo Absolar, né, que você já carrega na sua empresa. Mas a ideia é muito parecida com a do próprio selo, que você já verifica os benefícios. No caso, a Absolar construiu junto com o Walter, né, ele comentou ali um pouco na primeira apresentação por vídeo que nós recebemos aqui, que ele participou de toda a construção do processo, porque não é a Absolar atestando, né? A Absolar construiu um programa, né, buscou ali fundamentar as bases de um programa, e agora existe até com a ajuda da GIZ, um instituto, uma organização aí vinculada ao governo alemão, né, que ela vai certificar organismos, ela vai reconhecer, atestar organismos certificadores, então são terceiros, como se fossem, trazendo um pouco para a nossa realidade, é como se fossem Inmetros, né, certificadores ali, instituições que vão avaliar qual é a sua atividade fim, então você é integrador, quais são os processos que o integrador deve realizar com qualidade. Então já existe uma metodologia de avaliação, né, para o integrador, que é diferente, né, do que é verificado no caso de um distribuidor, que vai ser diferente de um fabricante, mas existem sim aqueles requisitos de competências que o integrador deve ter, que vão ser avaliados por um órgão certificador, um organismo certificador, e aí você vai receber ali a chancela, esse certificado, o atestado de qualidade daquilo que você realiza, independente se você compra da Eugin, se você está comprando da Genix, se você foi buscar os seus equipamentos direto de um supridor, de um fabricante na China e importa de alguma maneira. Então, dentro dos seus processos, do que compete à sua atividade, você vai ser avaliado e receber ali um atestado, uma nota de qualidade por aquilo que você executa. E aquilo que vai proporcionar um diferencial da sua empresa, né, você é integrador, dos seus concorrentes integradores. Se o Bruno quiser, acho que o Bruno na prática fala melhor. Na prática, o que vai ser olhado é, por exemplo, como é que você registra e qual a possibilidade de auditar o seu processo de compras, por exemplo. Você tem isso tudo bem registrado dentro da empresa? Como são registrados os seus funcionários? Como são os seus contratos com terceiros? Que rastreabilidade você tem sobre isso? Como é que você faz, por exemplo, o balanço da empresa, o controle de livro-caixa, instrução de trabalho, por exemplo, de instalação. Então, você tem documentação de instrução de trabalho prática, por exemplo, se uma empresa terceira for instalar, você tem um padrão dentro da sua empresa, fala, olha, a instalação da minha empresa é feita dessa maneira, está aqui a instrução de trabalho. Quando você faz a entrega final para o cliente, você está entregando para ele
o site book, né? Você está entregando a documentação toda, tudo dentro do conforme, tudo, os datasheets, os comissionamentos, o monitoramento. Então, tudo isso são pontos, e aí, mais do integrador, a distribuidora tem alguns outros diferentes, mas tudo isso são pontos que vão ser auditados para que seu processo seja transparente e claro, seus procedimentos sejam claros. Então, isso são alguns exemplos, eu não sei todos do integrador, mas esses aí, com certeza, são de fabricante, mas vão ser processos que você vai precisar ter definido dentro da empresa, gestão à vista de indicadores, por exemplo. Isso tudo vai ser olhado pela certificadora. E é até bom falar que não é o Absolar, é um órgão independente, então não tem pressão, por exemplo, da gente falar assim, se você não me certificar, eu cabo com a anuidade aqui, não participo de mais nada, então é independente. A Absolar só intermedia entre o órgão e a Gênix. Então, tudo isso é coisa que vai ser auditada no seu processo e tem que estar claro dentro da empresa. Obrigado, Bruno. Atendeu? Tem mais um colega ali, obrigado. Só antes de você fazer a pergunta, desculpa, só para complementar um pouquinho, tentar trazer mais uma vez um pouco de realidade, assim, um pouco de contexto próximo do nosso dia a dia. Às vezes, eu passei por isso recentemente, adquirindo o meu sistema em casa, eu recebia muitas propostas que o integrador buscava se diferenciar assim, eu tenho equipe própria para instalar. O meu é terceirizado. Mas assim, como é que eu sei que a própria segue um padrão melhor do que a terceirizada, né? Para mim, só o fato de ser próprio ou terceirizado não quer dizer muita coisa. Então, assim, a certificação vem nesse sentido. Então, você terceiriza, ótimo. O seu terceiro, a qualidade dele foi comprovada, né? A sua equipe é própria, foi comprovada, acho que vem mais nesse sentido. A gente faz treinamentos constantes. É claro que tem de tudo no mercado. A luta nossa do mercado é que se a gente pegar... A gente tem até uns problemas lá na Gênix, vou citar um caso real. A gente vende microinversor. E o microinversor e os inversores menores, eles têm uma limitação de corrente para módulos maiores, de célula de 210. A gente... Vários e vários integradores comprando microinversor com painéis de 600 e lá vai paulada, com a corrente lá em cima. A gente chegou ao ponto de falar com ele, olha, não compra. Nós fizemos vídeos instrutivos para falar, olha, tá errado comprar assim. Você compra assim, vira isso aqui. E a gente faz isso com frequência, mas o que tem que pensar é que é o seguinte, a gente faz o nosso pedaço, mas a engenharia, o cérebro de uma instalação é o integrador. Então, o integrador, assim, eu gostaria que, até quando a gente vai lá para o Six Sigma, tem um nome-chave que é o Poka-Yoke, que é aquela coisa, é o anti-burrice, né? Então, é aquele cara que vai apertar a prensa, tem um botão de cada lado, ele aperta para não ficar com a mão debaixo da prensa. A gente tenta fazer isso ao máximo, mas mesmo assim ainda tem gente que fura, e a gente, eu falo que assim, toda a cadeia precisa ser controlada. Então, é o fabricante que fabrica com material B, e aí vem aqui para o mercado mais barato e vende à torta direita. É o distribuidor, por exemplo, a gente tem distribuidores que são 3 vezes maior do que a Gênix, por exemplo, e eles vendem 1/5 de string box que a Gênix vende. A gente faz questão de, olha, coloca a string box, o seu sistema só vai durar o que ele tem que durar se você fizer as proteções corretas. Só que tem gente que não está nem aí. E aí falta critério até do integrador também para pegar um sistema e outro e falar, olha, esse sistema está mais caro porque ele está com as proteções adequadas, ele está dimensionado adequadamente. Esse aqui não. Então, tem problema em toda a cadeia. Tem problema em fabricante, no distribuidor, no integrador.
distribuidores que vendem materiais de baixíssimas qualidades. E alguns deles não têm nenhum tipo de compromisso, né, com o integrador. Ou seja, o integrador ele compra hoje de A, B ou C de acordo com a conveniência dele. E o distribuidor, de contrapartida também, ele não é nem um pouco seletivo. Ele fala, olha, para esse integrador eu vendo, porque ele segue as mínimas condições técnicas, eu conheço ele. Agora, para esse eu não vou vender, porque ele não segue. Isso, com o perdão da palavra, me frustra muito no nosso segmento. Eu não vou me recordar o nome do palestrante de ontem, mas ele estava falando que da cadeia do solar, o mais importante era o integrador. E ele que faz o elo de tudo, né? E esse integrador hoje, ele não tem um treinamento, uma especificação, nada. E isso está dando um problema sério. Ele contou em relação a uma cidade que o integrador instalou, deu problema no equipamento e o pessoal da empresa começou de forma generalizada dizendo que o sistema fotovoltaico não funcionava, não era de qualidade. Então isso criou um sentimento bastante. Eu te convido até a entrar no programa de treinamento e conhecimento da Gênesis, que é o Maestria. Pode se cadastrar lá. Tem até uma turma que vai fechar amanhã, dia 9. Então, é um negócio muito legal, é grátis, é para todo mundo, não é só para cliente da Gênesis. A gente também aceita cliente da Eugene lá. E eu vou te converter no meio do caminho. Vamos converter. Obrigado. Eu tinha interrompido, desculpe, amigo, por favor. Meu nome é Pedro, sou integrador também. E de quanto em quanto tempo vai ser renovada essa certificação da AB Solar? A certificação, a renovação é anual e o mais interessante é que ela está feita a certificação agora, estou falando aqui, daqui 3 anos a régua sobe. Então, a gente tem as renovações anuais. Daqui a 3 anos, todos os pré-requisitos, por exemplo, no caso do distribuidor, que foram colocados, a régua vai subir. Um deles, por exemplo, é o time comercial. Hoje, que eu estou lembrando de cabeça aqui, hoje o time comercial precisa ter 60%, os vendedores, 60% tem que ser engenheiros ou formação técnica na área. Daqui a 3 anos, vai ser 80%. Daqui a 6, vai ser 100%. Então, não vai poder ter vendedor, por exemplo, que não é formado na área. Acho que a gente tem tempo para mais uma. Então, vamos mais 2. Tem um lá em cima. Eu peço desculpa só para também não comprometer o almoço de todo mundo. Oba, tudo bem? E só, acabado o tempo também, quem quiser perguntar, eu fico aqui na frente. Não estou com fome, não. Eu fico aqui e respondo o que precisar. Tá tranquilo. Bruno, primeiramente, parabéns, né, pela dimensão da Gênesis aí na solidez do mercado fotovoltaico, né? Parabéns por tudo aí, pelo trabalho. Na verdade, Rafael, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nós somos fabricantes, né, hoje de cabo, rede solar, né? E a gente quer entender um pouco de como funciona. Por mais que você seja certificado, a gente tem o certificado AB Solar e tudo mais. Como que vocês fiscalizam isso? Por mais que você tenha o certificado, no meio do tempo, se de fato na linha ele utiliza de fato os produtos, né? A gente fala mais por conformidade de produto, né? A gente bate muito na tecla de que você pode chegar na linha lá e tirar o produto e testar, que você vai saber que de fato ele tem aquele composto e aquele, né, ele passa na certificação. Existe a AB Solar, pensa numa fiscalização mais contínua, por mais que você tenha o certificado, mas saber que ele de fato continua com aquele processo 100%? Agradeço a pergunta. Desculpa, eu não entendi seu nome, só perdão. Matheus. Matheus. Agradeço a pergunta, Matheus. Talvez o Rafael não seja a pessoa mais qualificada para responder, porque, como eu disse, estou aqui tentando substituir e fazer o melhor próximo da Marisa. Eu sei que tem essas renovações anuais, né? Então é uma questão amostral. Eu não sei responder, Matheus, mas eu me comprometo a verificar. Não sei se o Bruno sabe se existe alguma coisa, mas eu me comprometo a verificar e te responder na sequência. Não sei se o Bruno tem uma visão já mais sólida. A avaliação é anual, mas por experiência de certificações, já participei algumas dezenas de vezes de certificação de ISO 9.000, 14.000, 55.000, 31.000, e no final das contas é assim, não existe esse negócio, você certificou,
bom, gente, é carnaval, volta tudo que era antes, vamos tocar a vida, no final do ano a gente vê para poder recertificar. Você não consegue fazer isso. Então, uma vez que você estabelece o processo, não dá para você ficar o ano inteiro avacalhando e desavacalhar no final do ano para começar de novo. Então, não pode ser tão espaçado, mas esse tempo de um ano, esse gap de um ano, faz com que você realmente não avacalhe tudo e depois tente recuperar o tempo perdido ali. A gente usa uma analogia muito sobre posto de gasolina, né? Às vezes você vai lá, chega a ter um certificado lá na coluna, mas você de fato não sabe o que tem no tanque ali para o que você está colocando. Às vezes você vai sentir só quando seu carro vai pipocar depois, né? Então é por isso, mais ou menos essa situação. Eu já vi players do mercado tendo a certificação, mas de fato quando você testa o produto posteriormente você vê que não é utilizado de fato composto. Então só é mais ou menos nessa linha, entendeu? Isso é crime e má fé, né? Então eu acho que o que a gente quer expurgar e o mercado solar, todo mundo se conversa. Então eu estava até conversando ontem com um distribuidor que é concorrente nosso, ele falando, olha, eu fecho exclusividade e tal. Eu falei, mas como é que você controla? Ele falou, porque os outros integradores que têm exclusividade são fofoqueiros. Então, ele fala, olha, tá aqui, ó, tá comprando do outro lá. Então, assim, isso acontece muito. Igual, por exemplo, no caso distribuidor, a gente sabe quem são os distribuidores, por exemplo, que importam com meia nota. A gente sabe quem são os distribuidores que empilham 3, 4, 5 pallets. A gente sabe tudo isso. E é argumento de venda para a gente. Fala, olha, não compra lá porque está comprando de meia nota. A Polícia Federal vai bater lá e vai levar você junto. Então, a gente tem controle sobre isso, como os integradores também têm controle. A gente, por exemplo, no caso de integrador, a gente tem um integrador nosso aqui de São José dos Campos, que ele anda com a foto do solar da depressão. Toda vez que ele chega no cliente final e o concorrente dele foi lá, ele falou, o meu concorrente está lá no solar da depressão, aqui, ó. Eu sou sendo comprar com ele não, sua instalação pode parar aqui, isso aqui é um site de... a gente usa bastante isso, esse argumento tá vendo? Então sensacional. É isso aí, o mercado, a certificação é boa para colocar processo e o mercado se protege, ele se resguarda nesse intervalo para não acontecer a má-fé e a... É a cultura da verdade, né? Tem que trabalhar. Obrigado. Obrigado, Matheus. Tem uma aqui. A última, tá, pessoal? Desculpe. Bom, obrigada. Yasmin, do meu financiamento solar. Eu só queria contribuir aqui com um ponto de vista de financiamento de crédito e um olhar de banco, tá? Primeiro, parabenizar a Bessolar, porque eu acho que a certificação ela traz realmente uma qualificação dos profissionais do setor, né? A gente passou 2022 olhando o boom do mercado, a crescente, mas pouco o quanto a gente está preparando esses profissionais para a chegada, né? No meu financiamento, por exemplo, o que a gente tem feito, e até respondendo o ponto do Rony, assim... a gente tem um checklist de qualificação para minimamente garantir a entrada desses novos integradores na nossa plataforma, tá? Só que isso não diz muita coisa, né, na prática. Então, acho que a certificação ela vem em parceria com os bancos, com as financeiras, para trazer um pouco mais de segurança e conforto das operações, né, com o consumidor final. E muito mais que isso, eu acho que para um futuro muito próximo, a gente caminha para precificar o cliente de acordo com a qualificação desse instalador. À medida que eu tenho instaladores que têm uma certificação, que têm uma qualidade, que me traz uma segurança da operação, por que não oferecer melhores condições para ele? Né? Então, eu acho que é essa a maior vantagem, e além da gente manter um mercado muito mais qualificado e consolidado. Tá bom? É isso. Você chegar no cliente final e falar, olha... Eu sou certificado pelo órgão máximo do solar no Brasil, que é a associação do solar, faz toda a diferença e vai fazer cada vez mais. Agradeço. E só vem ao encontro do que eu havia dito antes, né? Que é a busca por um mercado sadio, por um mercado que possa continuar crescendo de maneira perene, né? Que a gente não pare nesse crescimento. O Bruno falou do crescimento com 3 dígitos, né, até algum tempo atrás, mas só lembrando também que, assim, uma coisa é você crescer 100% em cima de uma base de 10, né? Outra coisa é você crescer 15% em cima de uma base de 100, né? Então, assim, a gente continua crescendo. Ontem a gente viu as projeções, o percentual cresce, mas o absoluto ainda a gente vai superar o ano que vem ainda. Não dá para crescer exponencialmente para sempre. Exato. Mas também é isso, porque chega um ponto que ou sua empresa cresce
ou ela vai ceder espaço para o concorrente. Então, a menos que você esteja satisfeito com o tamanho da sua empresa hoje, não queira crescer pelos próximos anos, aí dá para aparecer concorrente novo. De resto, é isso. Se a sua empresa espera crescer, agora o sofá já não cresce, já não aparece mais tanto assento no sofá, e agora está condizente com a empresa olhar para um crescimento e dar conta de acompanhar o crescimento do mercado. Sim, e vamos buscar fazer isso da melhor maneira possível, com qualidade, com responsabilidade, para que realmente a gente continue trazendo para a sociedade, para o Brasil, né, condições cada vez melhores em termos de meio ambiente, de economia, de condições sociais, né, geração de emprego, renda. Então, mais uma vez queria agradecer o Bruno, parabenizar o Bruno, agradecer aos demais panelistas que participaram com a gente, agradecer pela paciência de vocês e pela participação, liberar para o almoço, né, obviamente, mas quem quiser tirar alguma outra dúvida, conversar, o Bruno já se disponibilizou, eu também me disponibilizo aqui hoje e a gente segue conversando, só que o pessoal vai para o almoço. Tá, Pri? Gente, obrigado. Antes do almoço eu queria só dar uns recadinhos aqui, é super rápido. Primeiro, eu gostaria de lembrar vocês que se inscreveram para a rodada de negócios que teremos uma sessão às 15 horas nas salas Verde e Havana, no piso de cima. Então, quem se inscreveu, não perca. Na volta do almoço, a gente vai falar sobre hidrogênio verde, modelos de negócios, viabilidade econômica e aplicações. A gente vai retomar às 14 horas. Tá bom assim? Então tá, até a volta. Bom almoço.